Bom, pessoal, olá a todos. Então estamos aqui no nosso curso da pós em energia, né, da UFBC, no curso de Economia da Energia. Vamos falar hoje sobre a exploração dos recursos naturais, tá? Então a primeira coisa o primeiro conceito aí para a gente homogeneizar todos, que parece ser bem simples, mas tem uma questão aí que às vezes a gente acaba não pensando sobre, né, que eu vou explicar para vocês. Então nós temos a diferenciação de fontes renováveis e não renováveis, né? Então a definição, tem vários livros e sites, né, as mais corriqueiras aí, diz que a energia renovável é aquela que é obtida de fontes naturais capazes de se regenerar e, portanto, virtualmente inesgotáveis, ao contrário dos recursos não renováveis. Elas são conhecidas pela imensa quantidade de energia que contêm e porque são capazes de se regenerar por meios naturais. Então, essa definição, que está disponível em vários livros e sites, ela não explica o fato do petróleo, gás e outras fontes secundárias estarem sempre sendo produzidas pela natureza. O petróleo, tudo bem, demora milhares de anos para ser produzido, mas a natureza está em constante produção, né, desse petróleo. E está tudo muito incipiente, está tudo lá no subsolo. Então a gente realmente não sabe exatamente a que velocidade isso acontece, o quanto nós temos dessa renovação de petróleo e gás, né? Então recentemente a gente conseguiu petróleo do pré-sal, né, que é uma camada aí depois da camada de sal, bem profunda. Então a gente realmente não sabe, pode haver mais petróleo aí em regiões ainda não exploradas, né? E que a natureza está sempre produzindo aí, né? Então, há esse problema de relação do horizonte de tempo que as fontes são consumidas e produzidas. E não é muito clara na definição, né? Então a questão é uma coisa que dá para a gente pensar, né? Mas o petróleo a gente consome numa velocidade muito mais rápida do que ele é produzido. Isso é uma afirmação que não tem comprovação ainda científica, né? A gente acredita que seja isso, né? Que isso realmente esteja acontecendo. Mas, como eu disse, a gente não sabe exatamente o que acontece em todos os locais do subsolo, né? A gente ainda está ainda pesquisando isso, né? Então a gente pode achar outras regiões aí com mais petróleo, que a natureza está produzindo muito mais, né? Então é uma questão aí que parece ser óbvia, né? Mas a gente tem que colocar uma interrogação. Então, como a gente está aqui na academia, né? Então a gente pode levantar essas questões aí, tá certo? Né, a gente supõe-se que as não renováveis, né, a gente consome numa velocidade maior do que ela é produzida, né? E já as renováveis, não, elas se renovam numa velocidade mais rápida, né? Então, quando a gente pensa em energia eólica, energia solar, o Sol está sempre né, emitindo sua radiação e aqui no planeta Terra. E a energia eólica também, você sempre tem um regime de ventos, ele muda de acordo com a hora do dia, de acordo com a época do ano, mas você tem sempre vento, né, com potencial aí de aproveitamento eólico, tá? Então, a gente está aqui, essa aqui é uma divisão interessante, só para a gente também separar a questão de fontes primárias e secundárias, né? Fontes primárias, né? Primeira coisa, essa definição aí é que é a forma da fonte que a natureza provê diretamente para a sociedade, para nós, né? Não, ou seja, não tem nenhum processo de conversão antes, tá? Já as fontes secundárias, você tem processos de conversão de energia, né? Para depois você poder utilizar aí né, ou para produção de combustíveis ou a produção de eletricidade. Então você tem as fontes primárias, secundárias. E ao mesmo tempo que a gente comentou, existem as fontes renováveis e não renováveis, tá? Fontes primárias, geotérmica, né, a fonte que a natureza nos provê de forma direta. Né, você tem aí principalmente informações terciárias aí, né, áreas vulcânicas. Então você tem energia geotérmica aí disponível da forma direta, né, que a natureza nos provê. Energia gravitacional também, né? Energia solar também. Então, e energia nuclear, né? Que ela é não renovável, mas
ela é uma fonte primária também, tá? Então, quando a gente fala em energia dos oceanos, hidráulica, eólica, você tem já um processo de conversão, né? Você tem todo o ciclo, né, das chuvas, dos ventos, né? Então você tem realmente a energia solar e gravitacional, que você tem toda essa conversão aí para a energia dos oceanos, eólica e hidráulica, tá? E para crescimento de biomassa também, né? A biomassa que vai ser matéria-prima tanto para fontes secundárias aí que são consideradas renováveis, né? Como madeira, cana-de-açúcar, resíduos agrícolas, carvão vegetal, óleos vegetais e biogás, né? Ou como fontes não renováveis, né? A gente sabe já que o petróleo, gás, carvão, há milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, ele foi uma biomassa, né? Então isso já é um consenso aí no meio científico. Então, há muito tempo atrás, né, esse petróleo, gás, carvão, xisto e tufa foi uma biomassa, tá? Aí por processo de sedimentação, alta pressão, temperatura, o tempo, etc., aí a gente conseguiu ter essa conversão aí, tá? Bom, suprimento de energia no mundo. Então a gente tem aqui, só para fazer uma comparação, mais ou menos dos dias atuais e no passado, o quanto que a gente aumentou o consumo de energia, né? Quando a gente considera que 1973, nós temos aí um consumo de 6.098 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, né? Então, o que é tonelada equivalente de petróleo? É basicamente a quantidade de energia que você tem numa tonelada de petróleo. Então você tem a tonelada de óleo equivalente, né? Você tem uma quantidade de energia que é bastante, então você faz essa conversão, né? Que é uma conversão já feita faz algum tempo, né? Utilizada aí nos balanços energéticos mundiais e nacionais, e é uma forma de você ter uma ordem de grandeza aí com comparação com relação ao petróleo, tá? Então veja, entre 1973 e 2018, a gente dobrou, mais do que dobrou, né, de 6 mil para 14, mais do que dobrou o consumo energético mundial. Então veja, foi uma revolução energética muito grande. Em pouco tempo, né, a gente dobrou aí esse consumo de energia. Então será que o planeta aguenta continuar nesse ritmo, né? Então essa é a grande questão do momento, né? Então a gente vê aqui em 1973 o perfil, né? Então você tinha basicamente carvão, 24,5%, petróleo, 46,2%, gás natural, 16%, né? Nuclear um pouco, aí, praticamente 1%, hidráulica, 1,8%, biocombustíveis e resíduos, 10,5%. Tá? Outras apenas 0,1%. Então, a gente vê, quando a gente pensa assim, bom, isso é no passado, então agora a gente tem um perfil mais renovável. Muito pouco. Apesar de ter aí, a gente ter energia eólica, né, energia solar aí que está em crescente, está em ascensão, né, ainda representa muito pouco no mundo. Então veja, em 2018 o carvão teve um percentual até maior, né, do que em 73, 26,9%, que é a fonte mais poluente que tem. Aí depois temos o petróleo, né, que diminuiu a participação percentual para 31,6%, e o gás aumentou, o gás natural, né, para 22,8%. O nuclear também aumentou, praticamente 5%, hidráulica também, biocombustíveis e resíduos praticamente se manteve, diminuiu um pouco, e as outras aqui, que você tem aí, a eólica, solar, né, dentre outras, você tem apenas aí 2%, tá? Então, só para vocês terem essa noção aí que a gente, muito se fala dessas fontes, né, mas ainda o potencial de crescimento delas é gigantesco, tá? Oferta interna de energia, né? Então, em 2019, aqui só para a gente fazer uma comparação no Brasil, né? Você tem a oferta interna de energia aqui entre 2018 e 2019, houve um aumento aqui, né? E aí o consumo final também, né? Teve um ligeiro aumento. As perdas também, né? Em termos percentuais elas até aumentaram, né?
Então, esses valores também são em toneladas equivalentes de petróleo, né, na unidade aqui, oferta interna de energia e consumo final, né, milhões de TEP, tonelada equivalente de petróleo, tá? Quando a gente considera fontes renováveis e não renováveis, o Brasil ele é privilegiado, né, se a gente comparar com o mundo. Então, veja, em 2019, foi 46,1% fontes renováveis no Brasil, considerando as hidrelétricas como renováveis. Então a gente tem também o etanol aqui, que é bastante desenvolvido, né? Então, em comparação com o mundo, a gente está bem, né? Praticamente metade aí das fontes são renováveis. E o mundo, né, tá muito pouco, 13,9%, tá certo? E isso em 2017, mas não mudou tanto assim até hoje, né? Então, quando a gente pensa, voltando em Brasil, né, as renováveis, houve um aumento aqui de 131,9 para 135,6 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, tá? Um aumento de 2,8%. Biomassa de cana aumentou, né? Energia hidráulica diminuiu um pouco, lenha e carvão vegetal aumentou um pouco, e outras renováveis aumentaram bastante. Que aí você tem justamente eólica e solar aí dentro desse valor aqui. Tá? E aí as não renováveis. Também houve um aumento do petróleo e derivados, gás se manteve, o gás natural, carvão mineral diminuiu, né? O urânio se manteve estável aí por conta das usinas nucleares Angra 1 e 2, e outras renováveis. Tá? Aí está dizendo que diminuiu um pouco, apesar de estar o mesmo valor aqui, mas deve ser aproximação. Tá? Aqui só para vocês terem uma ideia da evolução das perdas, né? Que a gente viu aqui que as perdas tem de 11,2 a 11 em 2008, foi para 11,8 em 2019, né? Muito considerem perdas de transformação, né? Perdas também na linha de transmissão e distribuição da eletricidade, né? Nas carvoarias. Então são os principais, né? As principais perdas aí. Então 2019 mais ou menos que se mantém. As centrais elétricas, né, tem uma maior perda, né? As maiores perdas, justamente na conversão das fontes, né, das fontes primárias ou secundárias até em eletricidade. E aí as perdas na transmissão e distribuição da eletricidade, muito altas também, carvoarias e outros, tá? Bom, aqui voltando, né, que a gente falou que o Brasil é um país privilegiado em termos de renováveis, né? Então a gente tem a cana-de-açúcar, representa 18% da oferta interna de energia no Brasil em 2019, a hidráulica 12,4%, lenha e carvão vegetal 8,7% e outras renováveis 7%. Tá? Quando a gente fala das não renováveis, tem o petróleo 34,4%, gás natural 12,2%, carvão mineral 5,3%, urânio 1,4%, outras não renováveis 0,6%. Tá? Então veja ainda que o petróleo e o gás ainda têm uma participação muito grande na matriz energética brasileira. Tá bom? A evolução da oferta interna de energia no Brasil por fonte. Então a gente vê aqui em 1.000 toneladas equivalentes de petróleo, né? Entre 2010 e 2019, a gente teve um aumento aí de 2010 foi 268.706 para 294.036 mil toneladas equivalentes de petróleo. Aqui mostra a evolução, né? Aqui não dá para notar nenhuma grande diferença, se manteve, né? Só o petróleo e derivados a gente pode ver que diminuiu um pouco, né? Derivados de cana aqui aumentou um pouco, e, né? Lenha e carvão vegetal aí diminuiu um pouquinho, né? Carvão, gás natural praticamente se aumentou aqui até 2014, 2015 e se manteve depois. Tá bom? E aí, quem usou energia no Brasil? Então, aí a gente teve um aumento, né, de 2018 para 2019 de 0,8%. Então, o principal consumo, né, no país é o setor de transportes, né, 32,7%. Em termos de energia. Então você tem aí basicamente gasolina, etanol, né, diesel, aí gás natural também, né,
alguma coisa de eletricidade, muito pouco ainda, né? E aqui é interessante ver que no Brasil as indústrias correspondem a 30,4%. Só olhando isso, a gente vê que a gente está analisando um país em desenvolvimento. Tá? Porque quando a gente vê países já desenvolvidos, o percentual de uso da indústria é muito baixo. Você tem mais o setor terciário, né? Setor de serviços, nas residências, você tem um percentual maior. Indústria é bem menor, tá? Se vocês tiverem a oportunidade depois de ver esse percentual em países desenvolvidos, vocês vão notar isso, tá bom? O setor energético 11,2, residências 10,3, setor de serviços apenas 5,1 e agropecuária 4,9, tá certo? E aqui também, só para né, dizer como a produção industrial, o transporte de carga e passageiros corresponde a 63% do consumo de energia do país. Então é o grande, né, o grande consumidor aí de energia no país. Aqui, quando a gente fala em matriz elétrica, né, a gente vê como está distribuído aí, né, ao consumo de eletricidade, produção de eletricidade, né, para consumo interno aí do Brasil. Então você tem energia hidráulica 64,9%, né? Biomassa 8,4%, eólica 8,6%, né? Solar 1%. Aqui a gente está falando de capacidade instalada, né? Na verdade, então você tem a capacidade instalada aqui de 64,9% hidráulica, 8,4% biomassa, eólica 8,6%, solar 1%, gás natural aí 9,3%, né? Derivados do petróleo 2%, nuclear 2,5% e carvão e derivados 3,3%. Então nota-se que o Brasil tem a energia eólica, já tem uma participação interessante na matriz, né? Então isso é muito importante. Ainda é predominante aí, a gente predomina a energia hidráulica, tá? Então ela ainda predomina no país, tá certo? Tanto na capacidade instalada quanto no consumo, tá? Então aqui onde a gente vê consumo, teve uma oferta, da oferta interna total em 2019 de 651,3 terawatt-horas, 422,8 foi oriundo, né, da energia hidráulica, tá? Bom, falar agora um pouco do petróleo, né? Então, nenhuma fonte de energia tem importância geopolítica do petróleo, né? Já que o produto constitui a base da economia produtiva mundial e pode ser transportado ao redor do mundo com relativa facilidade, né? Então, a gente tem aí, dentre os derivados, né, gases de petróleo, nafta, que é muito importante para a indústria de petroquímica, a indústria de plásticos, etc., né, indústria química, né? Gasolina, querosene, diesel, óleo lubrificante, óleo combustível e resíduos, tá? Então, na verdade, o petróleo, né, a gente é extremamente dependente dele, né? Você tem os plástico vem do petróleo, você tem aí, né, o asfalto, então não é apenas combustível, né? Então a gente depende muito aí de matéria-prima oriunda do petróleo, tá? Então a gente é muito dependente do petróleo no mundo. A composição setorial do consumo de derivados de petróleo, então a gente tem aqui, na verdade, aqui é 2017, mas na verdade está até 2019, tá? Entre 1970 e 2019, tá certo? Depois eu altero aqui para vocês, na hora que eu mandar o slide para vocês. Então a gente tem aqui, o que dá para se notar? Diminuição, né, do consumo industrial do petróleo. Então você teve desses derivados de petróleo na indústria. Então a gente teve aqui, na verdade, inserção muito forte do gás natural, né, na indústria, principalmente para caldeiras industriais, fornos, que eles substituíram aí o óleo combustível, o diesel, para justamente, inclusive foi interessante para o meio ambiente, né, porque o gás natural ele é muito menos agressivo ao meio ambiente do que os derivados de petróleo, tá certo? Então a gente aqui tem o setor de transportes, residencial, setor energético, não energético e outros, tá? Então muitos deles, a gente pode ver que mais ou menos se manteve. Teve uma diminuição aqui nos transportes, mas depois aumentou de novo, tá? Em termos de participação aí setorial.
Tá? Então, realmente, o setor de transportes é o que mais utiliza derivados de petróleo. Tá? Produção de petróleo no mundo. Então, veja, em 1973, né, você tem aí a produção de 2.868 milhões de toneladas de petróleo. Em 2019, 4.439 milhões de toneladas. Então a gente, né, teve um acréscimo considerável aí. E a maior parte é produzida no Oriente Médio, ainda é. Né? Tanto em 1973, né, aí no período do choque do petróleo, e quanto agora. Então a gente tem uma participação muito grande aí do Oriente Médio, que é onde tem as maiores reservas ainda do mundo. Né? Países da OECD, você tem aí 23,9% da OCDE, né? Em português que a gente fala, 23,9% para 28,7%. Né? Então aí você tem também países da Europa e Eurásia que não fazem parte da OCDE, né? 15,7 aqui foi para 16,1. A China teve um aumento considerável aqui, apesar disso eles importam muito petróleo, né? Eles têm um consumo gigantesco lá, então além dessa produção não é suficiente para eles, né? E aí outros países aí, tá? Bom, quando a gente vê aqui o derivado de petróleo, aqui é só uma figura para ilustrar como é que é a produção de eletricidade, né? Se a gente utilizar, por exemplo, óleo combustível, né? Uma planta de produção de eletricidade que tem como combustível óleo combustível. Então você tem uma caldeira, você aquece a água que está dentro dela, ela vai evaporar a alta pressão e temperatura, não é isso? Aí ela vai para uma turbina, onde você tem o alívio da pressão e diminuição da temperatura. Essa turbina rotaciona, né? Então você tem aqui no gerador conectado o efeito eletromagnético e a conversão, né? Que é o jeito certo de falar, a conversão em eletricidade. O mercado fala em geração. Quando eu falar em geração, produção, assim, tecnicamente não é a maneira mais correta de se falar. É mais correto a gente falar conversão. Mas é o linguajar do mercado, tá? Então, quando eu falar geração de eletricidade, né, encarem como um jargão de mercado, tá? Bom, aqui, né, exploração e produção de petróleo pode ser onshore, ou seja, na terra, nos continentes, né? Você perfura e acha o petróleo em terra, né? Ou offshore, que são no oceano, que é no oceano, tá? E aqui no Brasil, que é onde a grande maioria do petróleo é produzido, né? Offshore, no oceano. Então, a descoberta de um campo de petróleo tem o poder de mudar as características socioeconômicas de uma região. Então, isso é importante a gente notar também. Né? Então, veja aqui, a gente tem uma foto do prédio inteligente da Petrobras, lá em Macaé, no Rio de Janeiro, e aqui, na mesma cidade, uma favela. Né? Então, o que acontece? A indústria de petróleo atrai muito dinheiro. Aí as pessoas acabam migrando para lá. Só que muitas delas não têm informação necessária, né, para você acabar ingressando aí na indústria de petróleo e gás, que exige certo conhecimento. Né? Então, se você não tem trabalhadores especializados, eles acabam não encontrando emprego. Né? Então, você tem esse problema social aí que acontece, né? E aconteceu nesse exemplo aí que eu estou dando lá em Macaé. Né? Então, é uma cidade muito rica, mas você tem contrastes aí. Tá? Justamente por conta da grande imigração, dado o potencial que tem a região, que você de lá que parte, né, os helicópteros, tudo para ir para as plataformas marítimas lá do Campo de Roncador e outros, né? São os maiores do país. Bom, em terra, né, a exploração e prospecção de petróleo podem provocar alterações e degradação do solo. E no mar, possibilidade de ocorrência de vazamentos do óleo que coloca em risco a fauna e flora aquática. Então, essas fotos aqui foram daquele acidente da BP, né, no Golfo do México lá.
Então você tem, são, né, muito triste, né, o que aconteceu, e quando a gente tem acidentes com vazamento de petróleo, é muito, muito ruim para o meio ambiente. Você tem muito problema na fauna, flora, né, nos oceanos aí, então ele é extremamente tóxico, né? Então aqui tem algumas fotos ilustrando aqui, ó, né, essa ave aqui com toda embebida de petróleo, e aqui a mancha de óleo aqui no oceano. Tá? Bom, o Brasil possui a segunda maior reserva provada de petróleo na América do Sul, após a Venezuela. Né? Então, no valor de 12,7 bilhões de barris em 2019. A maior parte em bacias offshore sob lâminas de água superiores a 400 metros. Né? Então tem grandes perspectivas devido ao pré-sal. Né? Existem estimativas aí que pode chegar a 80 bilhões de barris. Né? São ainda primeiras estimativas. Então o pré-sal se mostra como um desafio financeiro, tecnológico e de gestão dos recursos financeiros oriundo dessa exploração. Então aí tem o que a gente chama de doença holandesa, né? Que pode vir a ser um problema aqui no Brasil. E isso aconteceu, essa teoria, né, aconteceu dado o que ocorreu na Holanda, né, no final da década de 60, década de 70, quando eles encontraram muito gás natural. Né? Então, todas as políticas de governo foram voltadas para o gás natural. Aí, porque tinha muito gás, então eles começaram a produzir e exportar para a Europa. Né? E aí, o que seria essa doença? Quando você tem recurso brotando da terra e você está exportando e as divisas entrando, você tem uma pressão para valorização da sua moeda. Né? Então você vai ter, a sua moeda vai se valorizando, né, em relação às outras moedas. Aí o que foi acontecendo? Tudo na Holanda foi ficando muito caro. As outras indústrias que tinham acabaram se sucumbindo porque elas não tinham como competir. Então, só a indústria de gás natural, petróleo e gás lá, que conseguiu se desenvolver. As outras foram ruindo. Né? Então, esse foi o primeiro problema que foi identificado de você ter muito petróleo e gás e acabar dependendo muito disso na sua economia. Né? Então, você tem esse problema das divisas que entra, né? E você acaba tendo essa extrema valorização da moeda. Então, todas as atividades que não estão ligadas ao petróleo e gás acabam sofrendo. Né? Então, mas isso quer dizer que o que aconteceu lá? Depois eles viram isso, o problema, aí começaram a ter um controle maior sobre a produção para minimizar essa desvalorização da moeda. Uma coisa que é importante é investimento em ciência, tecnologia e inovação. Justamente para você diferenciar o trabalho, os produtos e serviços do país. Né? Então a gente vê, por exemplo, lá na Noruega, que tem muito petróleo, inclusive é uma estatal que coordena, a Statoil, né, que coordena toda essa questão de produção, distribuição de petróleo. Então eles sempre estão monitorando essa questão sobre a valorização da moeda. Então você tem o royalties de petróleo, recursos que são investidos justamente em ciência, tecnologia e inovação, para diferenciar os produtos e serviços noruegueses de outros países, né? Tentar ter um diferencial, né, de inovação, porque competir com baixo custo eles não conseguem, né? Porque é um padrão muito alto lá de vida, e muito por conta do petróleo, né? Tá certo? Então a gente tem que ficar atento, inclusive no Brasil, que tem muito pré-sal, as reservas do pré-sal são bem grandes, o país já exporta bastante petróleo, então a gente tem que ficar só de olho, né? Ainda é muito pouco para ter esse problema, né? Mas é importante a gente monitorar. Tanto é que o real nem é tão valorizado assim, né? Bom, aqui são indicadores de petróleo, né? Quando a gente tem estimativas de reserva, encerram muitas vezes graus de incerteza que estão relacionadas ao nível de confiabilidade dos dados de geologia e engenharia no momento de estimativa e interpretação.
né? Então, associadas às incertezas, define-se, portanto, a classificação dos volumes em reservas provadas, reservas não provadas e recursos. Então, a gente tem que ter uma definição aproximada do que é uma reserva provada, não provada e recursos, tá? Por exemplo, as reservas do pré-sal ainda não estão como reservas provadas, tá? Então, quando ela for provada, aí ela vai, né, entrando na categoria de provada e vai somando e vai, né, vai aumentar daqueles 12,7 bilhões que a gente tem atualmente, tá? Então, reservas provadas de petróleo são volumes estimados de óleo, gás e líquido de gás natural que, pela análise dos dados de geologia e engenharia, apresentam razoável certeza de serem recuperáveis no futuro, né? De reservatórios conhecidos sob condições econômicas, regulamentos e métodos de operação existentes, ou seja, a preços e custos vigentes na época da avaliação. Então você tem uma... Você veja, são conceitos ainda muito, não são muito precisos, né? Então, o que pode ser razoável certeza para um, pode não ser para outro. Então, você tem uma margem aí de zona meio cinzenta aí, que você não sabe se você coloca como reserva provada e não provada. E a mesma coisa, você tem a questão de você conseguir explorar em custos vigentes na época. De um ano para outro, às vezes o petróleo sai de 100 e cai para 30 dólares o barril. Baixa de 100, 120 para 30, 40 o barril. Aconteceu isso em 2008, né? E aí, o que acontece? Você muda radicalmente essa questão, né? Então isso não acontece. Então, você tem mais ou menos uma condição meio perene aí que o pessoal utiliza. Mas é um assunto ainda muito controverso, né? Então, como a gente está aí na academia, a gente tem que sempre estar questionando essas coisas, né? Esses números, quando vêm para a gente não pode simplesmente aceitar sem discutir e entender, né? Depois a gente tem reservas não provadas, né? Que corresponde ao volume de petróleo baseado em dados de geologia ou engenharia, similares aos utilizados em estimativas de reservas provadas, mas que, devido a incertezas técnicas, econômicas, contratuais ou governamentais, não pode ser classificado como reserva provada, tá? Então, aí é aquela questão de você não ter da viabilidade técnico-econômica, você ainda não saber direito quanto tem, né? Então você ainda considera como reservas não provadas. E recurso prospectivo, por fim, é o volume de petróleo expresso nas condições básicas, potencialmente recuperáveis de reservatórios não descobertos na época de avaliação. Então são estimativas que você tem. Então grande parte do pré-sal ainda é recurso. Outra parte já está como reserva não provada. E alguma coisa já está como reserva provada, tá? Isso vai, ano a ano, vai mudando. Então aqui, depois vocês pegam, né, no slide para ver com mais detalhe, aqui a gente tem total de reservas provadas, né, em diversos países e no mundo. Então, o que é importante aqui? Você tem os países, né, a quantidade de petróleo, né, aqui, por exemplo, em bilhões de barris, né? Bilhões de barris de petróleo. E aqui, que é o mais importante, justamente a divisão de reserva e produção. Ou seja, eu considerando a reserva atual e a minha produção atual no ano, né? Por quantos anos eu teria petróleo, né? Então isso é uma fotografia do momento, né? Então, você, esse ano as minhas reservas provadas são, por exemplo, aqui no Canadá, que é o primeiro, 169,7 bilhões de barris, né? E, considerando a minha produção, eu teria petróleo para 82 anos, se a produção e a reserva não mudar, né? E a gente sabe que todo ano isso muda, né? E assim por diante. A gente vê aqui países como os Estados Unidos, né? Que tem uma reserva de produção de 11 anos, bem baixa, Argentina, Brasil, etc., né, dentre outros daqui da América do Sul. Aqui a gente tem a Venezuela, que é um valor até discutível. Aqui está como a maior reserva do mundo, né, maior até que a Arábia Saudita. Assim, muita gente duvida desse número, né, mas a gente, em princípio, vamos acreditar, né, nas informações fornecidas por eles, tá? E aqui, basicamente, você tem no Oriente Médio o maior
a maior reserva do mundo, né? Então tem países como Irã, Iraque, Kuwait, né? Principalmente a Arábia Saudita aqui, Emirados Árabes. Então eles têm ainda bastante petróleo, tá? Quando a gente pensa no mundo, né? Então a gente considera o mundo como uma reserva só. A gente pega a produção mundial dividido pela a reserva mundial, né, dividida pela produção mundial, a gente teria petróleo para 50 anos, 49,9 anos. Então, isso não quer dizer que daqui a 50 anos acabou o petróleo, né? Não, olha, pra vocês terem uma ideia, lá em 2000, no ano 2000, era mais ou menos 40, 45 anos que a gente tinha de petróleo. E passaram-se 20 anos, temos 49. Porque petróleo está sempre sendo descoberto, né? Então é isso que vai alterando esse valor, né? E outra também, né? Você tem essa diminuição com o tempo, a tendência é que o petróleo seja substituído por outras fontes também. Então isso vai alterar aqui substancialmente esse valor, tá? Aqui quando a gente está vendo a evolução dos preços, né? De petróleo, então aqui esse primeiro, na aula de microeconomia a gente define para vocês, né? Mas aqui só para mostrar, nós temos preços de petróleo a dólares constantes e correntes, né? Dólares correntes é o dinheiro do dia, o que valia na época, né? Então você tem aqui um valor muito baixo de petróleo aqui no passado e foi aumentando no tempo. Mas, se eu considerar os índices de inflação, né, do período, e colocar em termos de valores constantes, né, eu tenho essa evolução dos preços do petróleo, que é o poder de compra da época, né? Então você vê no início era um preço bem alto, né, que depois foi diminuindo, e aqui no primeiro choque de petróleo que você teve o maior, né, maior aumento aí de valor, né, do petróleo em toda a história, né? Você teve no passado, você teve o grande choque, o primeiro choque do petróleo, depois o segundo choque do petróleo, depois aí na década de 80 a gente teve mais ou menos preços constantes, né? Preços mais ou menos aí no entorno de 30 a 40 dólares o barril, e aí depois dos anos 2000 você teve um aumento, né? Você chegou aí perto de 130 dólares o barril. E aí depois com a crise, né, 2008, os Estados Unidos baixou. No pico aqui ela chegou próximo de 30, né? Mas aqui é a média anual, tá? Então ele baixou bastante, né? Aí para 45 na média no ano e assim por diante. Aí tá aqui por volta de 70 aí no final de 2019, né? Então atualmente aí tá por volta de 80, né, mais ou menos. Tá certo? Aqui a movimentação de petróleo, então aqui é interessante ver que é bem gráfico, né? Você vê os países que exportam e os que importam, né? Em sua maior parte. Então veja aqui o Brasil, né? Ele exporta bastante petróleo, né? Principalmente contratos com a China, né? E aí você tem também, né? Uma importação aqui de petróleo dos Estados Unidos. Aqui é a quantidade, né, que você tem, tá certo? De 91,1 milhões de toneladas e exportação de 68,5. São contratos, né? Às vezes você compra, vende, né? Então são contratos aí que a gente tem. Aqui o Oriente Médio a gente vê que tudo sai, né? Porque eles são os maiores produtores do mundo, tudo está exportando, né? A Venezuela também exporta bastante, principalmente os Estados Unidos. Então, apesar de haver diferença política, um não deixou de comprar do outro e no outro não deixou de vender, mesmo com as tensões políticas aí, né? Então você teve esse fluxo, né, de petróleo. E os países, a Rússia também, né? Você tem um país exportador de petróleo. E aí você tem os importadores, né? Os Estados Unidos acabam importando também mais do que consome. A China é o grande importador, então você vê as setinhas todas chegando aqui. O Japão também importador, né, Austrália, etc. Né? Aqui na África a gente vê a Nigéria, principalmente, que é um exportador de petróleo, que é um grande player também. Tá? E a Europa aqui também, basicamente, importando, né, petróleo. Bom, a gente falou do petróleo, agora a gente vai falar um pouco do gás natural.
né? Então a gente tem exploração de recursos naturais, gás natural. Então, você também tem exploração de gás onshore e offshore, tá? Então você tem poços associados e não associados ao petróleo também. O que seriam poços associados? Que você tem petróleo e gás junto no poço. Então, para você extrair o gás, você precisa extrair o petróleo também. E poços não associados ao petróleo, que você tem basicamente gás e condensados, tá? Que é a fração mais rica de um petróleo assim, tá? O gás natural apresenta vantagem ambiental significativa em relação a outros combustíveis, né? Em função da menor emissão de gases poluentes, que contribui para o efeito estufa. Então, das fontes não renováveis é a que menos polui. Então, ela é considerado o gás natural, é considerado o combustível de transição para o desenvolvimento sustentável. Tá? Então, a gente tem problemas ainda com queima em flare, que é o quê? Principalmente em plataformas de petróleo. Você está produzindo petróleo e não tem como escoar o gás que sai, você acaba queimando ele na atmosfera, né? E jogando o CO2 para a atmosfera. Né? Obviamente eles não vão jogar o gás natural para a atmosfera, porque ele é 23 vezes mais potencial para o efeito estufa do que o CO2, né? Então eles acabam queimando aí nessas plataformas de petróleo. E a gente tem o GNL também, né? Porque o gás sempre foi sempre a demanda que puxou ele, né? Você tem gás, você tem a demanda próxima, você faz uma tubulação, os gasodutos, e você consome. Mas com o GNL, eles conseguiram liquefazer o gás natural, né? A baixíssima temperatura, né? A menos 180 graus mais ou menos. Então você liquefaz o gás, e aí você tem o volume aí de 1 para 600 que você consegue reduzir, e você consegue exportar aí o gás natural através do GNL, que é o gás natural liquefeito. Tá? Produção de gás no mundo. Então, os países da OCDE lideram, né? Lideravam em 1973 e atualmente também. O Oriente Médio depois teve um aumento da participação. É que o gás ele é muito ligado ao local de consumo. Né? Então, se você tem um ponto de consumo próximo ao gás, você constrói gasoduto. Tá? Esse é a forma mais comum. Então veja, a gente praticamente quadruplicou aqui, né? Triplicou, né? Se a gente pensar assim, vai para 3.700 mais ou menos, né? Você triplicou, mais do que triplicou aí, né? A produção de gás natural do mundo entre 1973 e 2019, tá? Reservas provadas da mesma forma, né? Que a gente viu, né, no petróleo, você tem a produção, né, em trilhões de metros cúbicos, e a relação reserva-produção, que é a mesma coisa. Se eu tiver a reserva daquele ano e a produção daquele ano, por quanto tempo eu terei o gás natural? Então a gente vê aqui diversos países, né? Destaque aqui na América do Sul para a Venezuela. Né? Aqui nós temos aí bastante petróleo na Rússia, né? Outros países aí também, como o Turcomenistão, né? E o Oriente Médio também a gente tem bastante, certo? Bastante gás natural. Então, se a gente considerar o mundo, nós teremos gás aí para 49,8 anos, considerando a produção do ano 2019 e a reserva do ano 2019, tá? Mas isso, novamente, muda com o tempo. Ano a ano você descobre mais gás e você tem a mudança da produção, né? Devido ao mercado. Aqui são os preços, né, de gás. Você vê que eles diferem um pouco, dependendo de onde está sendo contabilizado. Esse vermelho aqui é o preço de referência dos Estados Unidos, que é Henry Hub, que é um entroncamento de gasodutos lá na Louisiana. Tá? Então é o preço mais baixo de gás aí. Muito porque lá nos Estados Unidos você está tendo muito shale gas, né, gás de folhelo. Então você teve uma pressão muito grande de muito gás disponível, né? Muito metano disponível no mercado, então acabou derrubando os preços do gás natural. Tá? Aqui, outros países, você tem na Europa, preço de referência na Alemanha, no Reino Unido, no Japão. O Japão, veja aqui, que é o GNL, que é a referência de preço do gás natural liquefeito. Obviamente ele é mais caro, né? Porque você tem que liquefazer e depois regaseificar na hora que você chega no ponto de consumo, tá? Então normalmente ele tem um preço maior.
tá certo? E aqui o valor é em dólares por milhão de BTU, tá? É em dólares por milhão de BTU, que é a unidade de energia, né? É a unidade que comercialmente mais utilizada, tá certo? Aqui as movimentações também de gás, você vê que ele é menos, você tem menos movimentações em longas distâncias comparados ao petróleo, né? Então veja aqui no Brasil a gente tem o gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Aqui você tem importação de gás natural, em aproximadamente 6,4 bilhões de metros cúbicos em 2019, mas o Brasil exporta também, só que exporta através de GNL justamente, a gente tem exportação de GNL, tá certo? Aqui o Japão é o grande importador de GNL, né? E aí você tem aqui os gasodutos também que são muito importantes, aqui da Rússia para a Europa, tá certo? E também dos países nórdicos para a Europa, ok? Bom, falar um pouquinho das curvas de declínio, né? Quando a produção se inicia num poço de petróleo, o produto escoa determinada taxa inicial, né? Então, no decorrer do tempo, o fluxo pode variar, aumentando e diminuindo de maneira aleatória. Entretanto, né, a partir de algum ponto, o fluxo começará a ter uma tendência de queda, ou seja, você tem um poço de petróleo, ele é finito, você aí considera que ele tem uns 20 anos de vida útil, a hora que você está lá consumindo lá 12, 13 anos, 14, você começa a ter um declínio, né? Porque o poço ele atinge a maturidade, e depois você tem a diminuição da pressão do poço que faz a produção diminuir, tá certo? Então é útil, né, muitas vezes, estimar a tendência futura dos fluxos de petróleo e gás natural, né, permitindo estimar a receita e custos operacionais futuros, né, caso seja possível estimar os preços futuros do petróleo e gás. Então você tem estudos, estimativas, né, e para isso você tem funções matemáticas, né, que você tem o poço de petróleo, você consegue ter uma função com uma característica de que ele vai ter um declínio. Normalmente é utilizada a função exponencial, né, para o declínio de petróleo. Por que é utilizado? Porque foram coletados durante muitos anos dados de diversos poços e a forma mais próxima, o modelo mais próximo da realidade é declínios exponenciais, tá? Devido a essas características desses poços. Então, suponha que você tenha um fluxo instantâneo no tempo t igual a t0, em que o início do declínio seja em Q0. Então imagine que o poço está maduro e você começa a ter um declínio. Então aí é o seu Q0, tá? Declínio de produção do poço, devido à diminuição da pressão, né, dele. Então a curva de declínio exponencial descreve o fluxo instantâneo Q em qualquer tempo de t maior ou igual a t0. Então você tem aí a produção Q, né, no ano que você estiver calculando, é igual a Q0 exponencial elevado a menos t menos t0, tá? Que você tem o t0 e o tempo que você está considerando, você está querendo achar o seu Q, dividido por K. Né? Esse K é um fator que você estima de acordo com as características do poço, tá? É uma constante. Então aqui tem um exemplo para vocês entenderem. Então suponha que após 10 anos a produção de um poço de petróleo entra em declínio. O início do declínio é com 33 mil barris por ano, com diferentes valores de K. Né? Então, conforme os anos passam, os custos de extração podem não compensar mais. Tá certo? Então, você tem aqui no início da queda, conforme você vai variando o K, tá vendo? Você tem um declínio diferente. Então, se você tiver um poço que você já tem estudo e acha que vai ter um declínio abrupto, mais abrupto, você coloca um K menor aqui. Então ele vai ter um declínio maior no início. Se acha que é um declínio mais suave, um K maior. E por que é importante isso? A partir daqui é que o engenheiro do petróleo, né, e a empresa de petróleo, ele vai definir quando que eles vão parar de produzir. Porque vai chegar um ponto que os custos vão ficar muito altos e não vai compensar a produção, né, de acordo com os contratos que eles têm de venda de petróleo. Tá certo? Então é uma decisão muito importante aí para saber quando que eles vão encerrar a produção naquele poço, tá certo? Aqui é considerando a produção cumulativa, né? Obviamente ela vai subindo, né?
Então, entre 2010 e 2020, por exemplo, que foi o exemplo, então você tem essa produção cumulativa aí descrita, tá? E aí a gente vai falar do pico de Hubbert, né? Que é muito conhecido. O pico de Hubbert, você... é mais ou menos o seguinte, considera o planeta Terra como um poço só. Né? Foi o Hubbert que foi a pessoa que formulou essa teoria. Né? Então, se você considera o mundo através de um poço só, no planeta inteiro, a taxa de produção tende a seguir uma curva logística, né? Ou seja, você tem o aumento da produção mundial de petróleo e depois o declínio, né? Então você tem o pré-pico, pico e o pós-pico, que você vai ter o declínio da produção de petróleo. Ele achava que era por conta da escassez de petróleo. Falava, você vai chegar uma hora que, da mesma forma que você tem a função de declínio para o poço, você vai ter a função de declínio para o mundo, né? Então, no começo ninguém deu muita bola porque ele falou, né? Mas é basicamente isso aqui, né? Então você tem, suponha que você tenha um aumento, né, da produção cumulativa de petróleo e depois você tem a produção cumulativa é essa área, né? Então aqui é a produção, né? Quando você rebate aqui no eixo Y, então você tem o pico e depois o decréscimo, tá? Então é um valor estimado. Aqui são modelos que já fizeram, né, para estimar o pico de Hubbert. Então, muitas estimativas, né, a maioria não dá certo, são estimativas que acabam sendo erradas, né, e muito porque é um mercado extremamente dinâmico, né, muda preço, produção, a economia mundial, então é muito dinâmico, né, o mercado de petróleo. Mas como começaram a dar ouvido a ele? Porque a pico da produção dos Estados Unidos foi em 71, apenas um ano mais tarde do que o Hubbert previu lá na década de 50. Então, o pessoal começou a ouvir, falou, opa, ele quase acertou nos Estados Unidos, né? Mas no mundo, né, tinham feito previsões, previam o pico por volta do ano 2000, o que não aconteceu. Então, tem algumas previsões aí que dizem que a gente vai chegar no pico agora, entre 2020 e 2025, mas a gente realmente não sabe. Não sabe. E muito porque, né, você pode ter o declínio, né, vários autores até criavam cenários apocalípticos, né, de que quando o petróleo vai começar a declinar, os preços vão explodir, a economia vai sofrer muito, né? Então essas são previsões catastróficas, né? Mas na verdade é o seguinte, você vai descobrindo outras fontes, né? No caso aqui a gente tem veículos elétricos aí que está tendo um aumento, uma perspectiva muito grande, né? Uma expectativa de grande aumento, né? E aí você acaba substituindo o combustível por eletricidade, obviamente se produzir essa eletricidade de fontes que não oriundas do petróleo, né? Que é o que se espera. Então, o que acontece? Você vai tendo diminuição da produção devido a outros mercados, né? A evolução do mercado em si, né? Tem um autor lá, que eu não me recordo o nome, que ele dizia, fala assim, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? E a idade do petróleo também não vai acabar por falta de petróleo, né? Não vai chegar uma hora que vai ser aquele canudo no fundo do copo, vai escutar, acabou o petróleo no mundo. Não, isso não vai acontecer, tá? Isso aí é puro sensacionalismo aí. Exploração de recursos naturais, né? Então, voltando agora para o carvão, né? Então a gente tem o carvão, veja que a produção de eletricidade através de carvão, você tem o mesmo princípio, né, do que produção de derivados de eletricidade através de derivados de petróleo, né? Você tem aqui uma esteira de carvão, uma caldeira, você queima o carvão, você tem a água a alta pressão, vira vapor a alta pressão e temperatura, que gira uma turbina, que gira um gerador, que gera eletricidade, e é assim, tá? E você tem aqui um ciclo, que a gente chama de ciclo Rankine aqui, né? Depois você resfria a água e você volta para o ciclo aqui dentro da caldeira, tá? O carvão, né, ele tem vários níveis, né, de acordo com o teor de cinzas, né? Então você tem o carvão antrácido betuminoso, que são os que têm menores teores de cinza, são os melhores, né? Muito utilizado na metalurgia e siderurgia,
para produção de aço, né? Que a gente chama que é um carvão coqueificável. Aí nós temos o carvão subbietuminoso e o lignito, né? Que são um carvão muito ruim, tem baixo poder calorífico porque tem um maior teor de cinzas. Então ele serve basicamente para geração de eletricidade, tá certo? A extração do carvão pode ser subterrânea ou céu aberto. Então, é uma das formas de produção mais agressivas ao meio ambiente, tá? A ocupação do solo exigida pela exploração de jazidas, por exemplo, interfere na vida da população, nos recursos hídricos, na flora e fauna locais, ao provocar barulho, poeira, erosão. Então, tanto a exploração como o consumo é extremamente poluente, tá? O transporte é caro, então não compensa você exportar para a produção de eletricidade, né? Você tem que ter o carvão próximo aí da sua usina de geração de eletricidade, porque o frete é muito alto, ou seja, você tem pouco poder calorífico para um volume muito grande de petróleo, né? De carvão, desculpa. Então, para distâncias curtas, você tem o método de transporte à esteira, e o grande problema é que tem baixo poder calorífico, né? Então, realmente não compensa a exportação, tá? Olha aqui, está mostrando né, a poluição, né, do carvão. E aqui os preços de carvão aí no mundo, né? Então você tem aqui, dependendo do mercado, você tem preços diferentes aqui. Tanto na China, né, que é um grande mercado, Estados Unidos, Japão e Europa, tá? Bom, aproximadamente 1,5% da geração de eletricidade no Brasil é através de carvão, ante mais de 40% no mundo, né? Então o Brasil tem reservas muito grandes, mas o nosso carvão é de baixa qualidade, né? Então você tem aí as reservas são situadas basicamente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Seu conteúdo de cinzas, e na maioria da Minas, né, também conteúdo de enxofre são elevados, né, limitando o consumo na indústria siderúrgica. Então o Brasil tem que importar carvão para a indústria siderúrgica nacional, né, porque o nosso carvão é de baixa qualidade, né. Nós temos termoelétricas a carvão, que são no sul do país, né, aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né. Depende muito de subsídios até para ela se manter viva, né? Porque é um carvão de baixa qualidade. E aqui nós temos as hidrelétricas, o potencial eólico, aí que em termos de custos são muito mais baixos, né? Aqui o total de reservas provadas. Então você tem aqui da mesma forma que a gente fez para petróleo e gás, né? Você tem a produção, né, de petróleo em milhões de toneladas e a reserva e produção. Então são países como, por exemplo, Estados Unidos, né, Rússia e China, né, a gente tem muito petróleo, né? Vocês podem verificar, a hora que vocês baixarem carvão, desculpa. Vocês podem baixar aí essa tabela e verificar, né, depois com mais calma, né? Então, quando a gente pega o mundo, né, é uma má notícia, porque nós teríamos carvão para 132 anos ainda, né, se considerar a reserva de 2019 e a produção de 2019. Eu digo que é má notícia, porque o carvão é o combustível que mais polui aí no mundo, né, é o mais poluente, né? Então a gente vê aí, inclusive a China tem perspectiva de produzir novas plantas a carvão, a maioria das novas plantas a carvão no mundo são lá. Então ainda a gente tem esse problema aí, né? Falar um pouquinho do combustível nuclear, né? Da mesma forma aqui, apesar de ter uma tecnologia extremamente refinada na produção de combustível nuclear, a própria usina ela é extremamente tecnológica, mas o princípio é basicamente o mesmo. Você esquenta a água, ela vira vapor, alta pressão e temperatura, vai girar uma turbina que vai gerar eletricidade, né? E aí você fecha o ciclo aqui, né, resfriando a água depois, né? Normalmente em rios, lagos, etc, tá? E oceanos, né? No caso de Angra, por exemplo. Então, das formas de produção de eletricidade, a usina nuclear é a menos agressiva ao meio ambiente.
considerando-se emissões de gases de efeito estufa. Então, durante a fase de extração e processamento do minério, né, os níveis de radioatividade são monitorados para que não ultrapassem os limites previstos, né? Agora, o problema é que não se conseguiu encontrar uma solução definitiva para os dejetos radioativos, né? Então, e lado a lado com o risco de acidentes nas usinas, se constituem elementos perigosos aí ainda na produção de energia nuclear. Então, apesar de ela ser uma fonte muito interessante em termos de operação, que você consegue prever a produção, né? E você não tem emissão de gases de efeito estufa, mas tem esse problema de acidentes, e aí, principalmente, nós estamos aí numa época de terrorismo, né? Você tem, às vezes atentados terroristas, então pode ser um local vulnerável aí, né? Então você tem alternativas para depósitos de dejetos, né? Mas uma das mais aceitas atualmente é armazenamento de estrutura geológica estável, né? Por fim, a tecnologia hoje ela apenas atenua, mas não acaba com os riscos de acidentes ambientais provocados pelas usinas nucleares, né? Então a gente lembra aí do acidente de Chernobyl, principalmente, que foi o mais grave, né? Então isso a gente reza para que não se repita. O Brasil possui 2 usinas nucleares em operação, Angra 1 e Angra 2, ambas nas cidades do Rio de Janeiro, né? A Angra 1 foi construída em 1969, Angra 2 entrou em operação em 2000, né? 23 anos após o início das obras. E a crise no abastecimento de eletricidade em 2001 renovou o interesse de se retomar o projeto de Angra 3, que está em construção ainda, né? Está um atraso gigantesco. Ainda não iniciou suas operações, mas a gente espera que nos próximos anos aí ela já comece a operar, tá? Bom, fontes renováveis no Brasil. Quando a gente fala de fontes renováveis, a gente não fala de recursos naturais, porque não tem estoque, né? Você fala de potencial. Então a gente tem energia eólica, um potencial concentrado longe do mercado consumidor, normalmente, né? A maior parte no Nordeste, né? Mas o sistema brasileiro é um sistema interligado, sistema de transmissão, né, de energia elétrica. Então a gente tem aí quase 10% da matriz elétrica nacional, ela vem de energia eólica. Então tem um potencial ainda muito grande e ainda vai ser muito explorado, né? E o custo está muito baixo, né? Em comparação com as outras fontes. Temos hidrelétricas ainda, mas o problema é que as grandes hidrelétricas, o potencial está cada vez mais longe também no mercado consumidor e cada vez mais profundo na selva amazônica. Então fica cada vez mais difícil você ter, em termos de licenciamento ambiental, você justificar ambientalmente a construção de grandes hidrelétricas atualmente, né? Dado aí todo o problema que a gente teve com Belo Monte, a usina do Rio Madeira, etc., né? Temos as pequenas centrais hidrelétricas, que têm um potencial razoável. Essas sim não são interessantes porque você não inunda tanto assim, a área alagada é pequena, né, em comparação com as hidrelétricas, né? Você tem um pequeno desnível de água apenas, né? Então não tem uma inundação grande. Temos também o biomassa, né? Bagaço de cana, resíduos, biomassa energética no país, né? Então temos aqui o bagaço de cana, que é muito utilizado para a geração de eletricidade, né? As grandes usinas acabam exportando eletricidade para o mercado, né? Então isso tende a continuar com a evolução do mercado de álcool, né? de etanol. Quando a gente fala em solar fotovoltaico, a gente tem um grande potencial no país, né? Então, principalmente no nordeste do Brasil, né? Norte de Minas e nordeste, potencial gigantesco. Mas nada impede também aqui na região sudeste, que está mais próximo do mercado consumidor, você ter plantas aí, grandes plantas solares, tá? Então a gente espera que essas fontes aumentem a sua participação nos próximos anos, é o que se espera, a tendência é o que aconteça, né? Principalmente com eólica, PCHs e solar, né? Fonte solar fotovoltaica. Então, basicamente é isso aí, né, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Então, até a próxima, tá?